certo, Paulinha? Bom dia. Bom dia, Paulo Matias. Você já deu um spoilerzinho aí da nossa tag, hashtag em 100 anos. Vamos projetar o futuro. O que é que você vai querer ver? O que é que você vai querer saber? E tudo porque a gente teve aí esse imbróglio. O Jornal o Globo queria ali, através da Lei de Acesso à Informação, exatamente o que trazia ali de informações a respeito das reuniões e visitas ao Palácio do Planalto realizada pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que, como vocês bem sabem, são apontados aí como pivôs do escândalo do balcão de negócios do Ministério da Educação. Pois é, essas informações foram negadas. O Gabinete de Segurança Institucional disse o seguinte, que essas informações têm caráter sigilosos e que, se divulgadas, poderiam comprometer a segurança do presidente Jair Bolsonaro. Aí as pessoas na internet começaram a lembrar aí de outras coisas, outros fatos que também estão sob sigilo de 100 anos. Então, por exemplo, essa questão da carteira de vacinação do Jair Bolsonaro também está aí sob sigilo. Aí teve também em julho do ano passado a questão da Secretaria-Geral da Presidência da República impor um sigilo de até 100 anos sobre a relação de quais filhos do presidente estiveram ou estão indo ali ao Palácio do Planalto. Então, as informações dos crachás deles de acesso. E não só dos filhos do presidente Bolsonaro, tá? Anterior também, né? Pega ali até o filho do Lula também, por exemplo, né? Aí também tem outra coisa que está sob sigilo, que lembraram. O processo administrativo do Exército aplicado contra o general Eduardo Pazuello, né? Lembra aquela vez lá que ele participou de um ato político? Sim. Enfim, isso fere o regimento ali interno do Exército. Isso também está sob sigilo. Todo mundo começou a lembrar, até que o internauta Lucas Elias Bernardino, hoje tá difícil, né, véspera de feriado, resolveu perguntar. Foi lá e pôs, presidente, o senhor pode me responder porque todos os assuntos espinhosos / polêmicos do seu mandato você impõe sigilo de 100 anos? Existe algo para esconder? Ao que o perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro respondeu o seguinte: em 100 anos saberá, joinha. Então, muito honesto. Contei essa breve história aqui para justificar a nossa hashtag em 100 anos, mas sei que vamos debater seriamente a respeito desse assunto hoje aqui no Morning Show. Muito bem, a gente já vai começar a nossa discussão aqui, certo, Vini? Exatamente, a nossa hashtag hoje já é o nosso debate, Paulo Matias. Sem enrolação por aqui, Isso. Vamos organizar. Não vai demorar 100 anos pra gente debater esse assunto, não. Guga Noblar, agora. Eu quero entender de você se você viu graça nesse tweet do Bolsonaro. Ele riu. Olha, a gente, 100 anos de censura da informação que a imprensa foi atrás e que, segundo a Lei de Acesso à Informação, deveria ter direito. Essa lei foi promulgada em 2011 e o Bolsonaro está dilapidando essa lei. Inclusive, durante a pandemia, ele tentou usar a pandemia como desculpa para sonegar informação. Durante a pandemia, o governo não seria mais obrigado a repassar informação para a imprensa. Ele também aumentou o número de funcionários, de servidores que têm essa função, que podem decretar sigilos prolongados de 100 anos. Antes era um número muito pequeno de pessoas que tinham esse poder, agora muito mais gente pode fazer isso. E a CGU, a Controladoria Geral da União, que deveria ser um órgão independente que fiscaliza os poderes, foi aparelhado pelo Bolsonaro e atuou a serviço dele pedindo esse sigilo de 100 anos. Mais um órgão aparelhado e, mais uma vez, esse governo, que se diz o governo da liberdade, está aí censurando, que isso é uma espécie de censura. E também, claro, uma maneira de se blindar, já que quem deve teme. O Bolsonaro teme muito, ele precisa de 100 anos para fugir dessa história. Afinal de contas, tem um áudio do ministro dele, do Milton Ribeiro, dizendo que, a serviço do Bolsonaro, estaria privilegiando o repasse de verbas para pastores lobistas que estavam achacando prefeitos políticos, pedindo dinheiro em troca. E esses pastores foram recebidos pelo Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto diversas vezes, pelo menos 19 vezes. O Globo queria detalhar essas informações, saber mais sobre esses encontros, daí veio o sigilo. Quem deve teme, esses pastores estão encrencados, essa bomba estourou no colo do Bolsonaro, já que é um esquema que ele está no meio. Muito bem. Foi
ele que fez os pastores ganharem todo esse privilégio para conseguir essas verbas, precisa se explicar, mas quer ficar caladinho por 100 anos. Zoe, você tem informação exclusiva para trazer para a gente? Tenho, Paulo Matias. Mas antes disso, eu quero falar que o Globo ficou muito chateado, né? Porque queria a informação, o governo não quis dar, está em todo o seu direito, e aí inventaram a fake news, mas é fake news do bem, falando que foi um decreto do governo. Mentira, a Secom já desmentiu, não tem decreto algum. Essa lei, quando a lei de proteção de dados foi aprovada, a GCI decidiu não mais divulgar os dados pessoais desses visitantes do Planalto. Agora, a informação que eu quero trazer aqui para vocês e que é de uma fonte super segura é que o GCI vai se manifestar, parece que ainda hoje, a respeito desse assunto. E como o governo federal não deve nada, então não tem que temer, eles vão divulgar os nomes desses pastores e os horários das visitas. Agora, não vão divulgar os dados pessoais para respeitar, né, a privacidade e continuar seguindo a lei. Mas como o governo federal não tem nada a temer, o GCI já vai se manifestar e vai dar os nomes e horários dessas visitas. Então você está trazendo essa informação com exclusividade aqui na Jovem Pan É uma News. fonte do... A Zoe apurou dentro do... Não, fonte é fonte, Drilinho. Só o Adriles querendo Aliás, a Zoe tá dando um Fonte banho. sigilo da fonte, meu amigo. Em 100 anos você saberá. É alguém de dentro, é alguém de dentro. Deixa eu explicar aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo. A Zoe acaba de trazer uma informação que ela apurou dentro do Palácio do Planalto de que ainda hoje, quinta-feira, será divulgado os nomes, certo, E horários dos pastores e das pessoas que se encontraram com o presidente da República e quais foram os dias e os horários. É isso? Isso. Mas vai tirar CPF, essas coisas mais pessoais, mais Somente delicadas. os Nomes e horários. Muito bem. Adriles, você me prometeu antes do programa que você faria uma defesa melhor que o governo fez em relação a esse sigilo. Mas é evidente, por defesa favor. fraca, negócio de segurança é muito simples. Olha, certas coisas de governo, não só do governo brasileiro, como de qualquer governo, são sigilosas. Ontem eu vi um post do seu amigo Dória, eu vou trazer o Dória aqui, falando que no governo dele vai ser tudo transparente. Não existe transparência total no governo, numa articulação que tem que ser, em alguma medida, sigilosa. Por exemplo, se na Ucrânia o presidente resolve demonstrar transparentemente toda a sua articulação de guerra, o presidente Zelensky, no caso, o que poderia acontecer? No caso que vocês escreveram aqui, os filhos que entram e saem do palácio, é claro que existe uma questão de segurança. Processos administrativos internos do Exército são, por óbvio, sigilosos durante todo um tempo. Os processos também de reuniões com o governo, com seus ministérios, de distribuição do poder, de articulação, de comunicação do governo. Quanto mais agora que a gente tem um conflito permanente entre os poderes, entre o judiciário e o executivo, você não pode abrir esse sigilo, tanto mais com uma imprensa militante que quer atacar o governo. Isso é absolutamente hipócrita, achar que o governo tem que dizer tudo o tempo inteiro para todo mundo da sua estratégia de governo. E olhe mais, o Bolsonaro, quando houve a quebra de sigilo, por exemplo, de uma reunião ministerial proposta pelo Moro, que o Moro falou que ia abrir todo o escândalo do governo de manipulação da Polícia Federal, feito pelo Fachin, não, como é que chama? O Vini. O Celso. O Celso de Mello. O que Bolsonaro revelou naquela reunião sigilosa? Que ele é exatamente o mesmo presidente que fala publicamente com as pessoas. Ele falou que queria mais liberdades para as pessoas, falou contra os tiranos governantes que estavam trancando a possibilidade de trabalho das pessoas, falou que precisava de uma segurança maior na família. A própria PF concluiu recentemente que não houve nenhum tipo de manipulação indevida do presidente. Ou seja, nesse caso dos pastores, pode ter realmente havido uma forma discricionária, honesta e justa, garantida por lei, de distribuição de alguma verba no Ministério da Educação. A gente está numa guerra cultural permanente, pode ter um alinhamento de discurso, pode ser uma série de coisas que não cabe ao presidente revelar para tudo e todos, para uma imprensa militante que quer atacá-lo o tempo inteiro. Então, não é um sigilo de algo indevido, é um sigilo de uma estratégia de governo natural que seja. Quem está nos acompanhando aí, muita gente que nos acompanha aqui, votou no presidente da República em 2018. Ele sempre teve um discurso muito forte de combate à corrupção. Sim. Surge um escândalo muito sério, forte, dentro do Ministério da Educação em relação a 2 pastores. Sim. Um cara que defende justamente o combate à corrupção não teria que, em primeiro lugar, dizer o seguinte: abre tudo, eu não tenho nada a dever.
não seria uma postura absolutamente diferente de quem Não efetivamente necessariamente. defende? Por exemplo, é isso que é o que o governo vai fazer hoje, segundo a informação aqui agora. Eles disseram que vão fazer segundo a Zoe aqui hoje os isso. nomes. Por que não fez isso antes? Porque eles não queriam dar pro Globo, simples assim. Ué. Mas o presidente da República fala de 100 anos. Ô, Paulo, Não, mas aí vira manchete, aí o nome começa a circular, aí Ô, Paulo, a questão que se coloca é a seguinte: abrir tudo exatamente o quê? Não, não Calma, é abrir vamos lá. tudo. Não Calma lá. é abrir tudo. É porque eu não consigo enxergar a questão da pois segurança mas tem que ser específico. institucional. Um pastor. Peraí. Tem que ser específico. Adriles, solta um escândalo de corrupção no Ministério da Educação envolvendo esses dois pastores. Se esses dois pastores se encontraram com o presidente da República, é dever da autoridade pública ter transparência nisso. Afinal de contas, se ele não Paulo tem Matias, transparência presta nisso, atenção. ele Não, prejudica vamos lá. qualquer Paulo, vem cá, mas se ele estivesse devendo alguma coisa, se ele temesse alguma coisa, se tivesse alguma coisa de errada com o governo federal envolvendo diretamente o Bolsonaro, você concorda comigo que ele ia continuar com o sigilo e não faria o que eu falei agora que vão fazer, que o GCI vai se manifestar? Essa é uma informação ele vai dizer nova. o nome das pessoas. Nós vamos aguardar. Então, mas se tivesse devendo alguma coisa... Vamos ver o que eles vão detalhar disso também. Se vai ser só o nome ou quantas vezes visitou. A questão que se coloca é a seguinte: abrir tudo exatamente o quê? Você tem que, primeiro, o ônus da prova é de quem acusa. Se há algum tipo de denúncia de malversação de dinheiro público no governo, você tem que provar exatamente quem foi, como foi feito, de quem saiu o comando. Agora, não dá para você forçar o presidente a abrir o sigilo de uma conversa informal ou formal que ele teve com alguns pastores, entre os quais pode ter ouvido alguém que, de maneira tergiversante, pode ter querido se beneficiar do nome do presidente, para abrir toda a estratégia de governo, toda a sua estratégia de apoio de pastores, toda a sua estratégia, inclusive de distribuição de recursos para alavancar algumas igrejas evangélicas que eventualmente podem contribuir no processo de educação, num processo de guerra cultural. A questão é muito simples. Então você tem que separar o joio do trigo. Se há algum tipo de denúncia específica de corrupção, que seja apurado. Mas isso não quer dizer que o governo tem que abrir todas as suas conversas privadas com todas as pessoas. Havia sigilo. Como é que se apura? Esse é o ponto. Eu também acho que tem que apurar. Se abriu o nome das pessoas que foram lá. Então, mas se essa ação que a Zoe trouxe, ela não acontecer, como é que se apura? Não tem apuração, se tem sigilo, a imprensa. Mas você quer ajudar a imprensa? Então, claro que olha só, que bom que o Adriles entrou nesse ponto. Ué, você quer ajudar a imprensa? É uma questão de transparência. Não, você quer ajudar a imprensa a demonizar o governo? A imprensa que mente, fala na cara de pau, que foi decreto. Ô, Luca, mas se a imprensa tem tanta... Se a imprensa tem tanto amor, né, as verdadeiras notícias, por que colocou como decreto? Por que falou que foi decreto do Bolsonaro? As instituições são tratadas como adversários e são criminalizadas. Não, a imprensa, mais uma vez, como adversário. O papel da imprensa é investigar também. A imprensa é um pilar da democracia. E para investigar, existe a lei de acesso à informação que obriga os governos a darem a informação para a imprensa. Nesse caso, o governo Bolsonaro está sonegando, ele está censurando a imprensa mais uma vez, está sonegando a informação. E para justificar, é a imprensa que é do mal, é a imprensa que persegue. Mentiu, mentiu. Não foi decreto algum, Quem persegue é o Bolsonaro. Quem ataca a imprensa, como o Adriles faz o tempo inteiro, atacando, tentando minar a liberdade. Olha aqui, ele está atacando o tempo inteiro a imprensa. É só você dar um rebobina. Então, assim, quem faz é ele. É o Adriles, são os bolsonaristas que atacam os outros poderes, as outras. Você é uma bolsonarista assumidíssima. Você é um bolsonarista mais que a Michelle Bolsonaro. Eu sou realista e a real, a Michelle tem inveja de você. Ninguém é tão bolsonarista quanto você. Agora, a verdade é que é um fanatismo, é uma lavagem cerebral que tenta colocar na sua cabeça que os outros poderes atacam o Bolsonaro. É o contrário. O Bolsonaro está censurando. O Bolsonaro quer te esconder uma lei, é prerrogativa do presidente. Não há justificativa. Pastores... Peraí, Adriles, peraí. Os pastores visitaram Bolsonaro. É passado. Não há o menor problema em revelar isso. Não tem como você colocar em risco o presidente com esse tipo de informação. O único risco é mostrar que ele está metido com corrupto. O único risco é manchá-lo
como um corrupto. E esse é o medo dele, porque ele está envolto, está no meio de corrupto. Zoe, para a gente fechar. A gente está problematizando uma coisa que eu já trouxe aqui a solução. Já vão ser divulgados os nomes e essa medida do Planalto de não querer divulgar os dados pessoais desses visitantes não vem da agora. Não é uma coisa que eles inventaram agora para não divulgar os nomes dos pastores, os horários e tudo mais. É uma medida que foi adotada lá atrás, quando a Lei de Segurança de Dados foi aprovada. Então, o Planalto ele é simples. O Planalto apenas está seguindo o que está escrito na lei. Ele poderia continuar fingindo, né, que não posso divulgar por causa da lei, mas não. Estava seguindo a lei, não vai divulgar os dados pessoais, mas vai divulgar os nomes e horários. Problema resolvido, Guga. E aí, tá incômodo? Por quê? Porque você não queria que divulgassem, né? Você não queria que divulgassem. Por quê? Porque é isso que vocês querem. Tá além da lei. Está cedendo, o governo está cedendo de generosidade e gentileza o nome das pessoas. É óbvio que a CGU atuou a serviço do Bolsonaro. Vamos ver o que ele vai divulgar, o quanto ele vai divulgar de informação. Eu quero ser... Não, e não é só o Planalto. Vamos cortar o microfone, porque